Olá, tudo certo? Eu queria dividir com você mais esse insight aí. Dessa vez para falar de 5. Eu tô falando assim meio que rindo, mas porque eu gosto de super-heróis, de histórias em quadrinhos, eu já falei, de comics e tudo. E aí eu queria dividir com você esses 5 sentimentos tóxicos dos arqui-inimigos. Quem são os arqui-inimigos? Nas histórias em quadrinhos, a gente sabe que os arqui-inimigos são os vilões, né? São as pessoas que lutam contra os super-heróis. E eu apontei 5 deles, que eu não sei se você concorda, mas eu vou falar aqui para você e vou dar um exemplo de um dos grandes vilões, dos grandes arqui-inimigos. E você vai me falar assim: ah, Fernanda, tem a ver. E aí depois a gente vai fazer um outro vídeo falando como combater justamente esses 5 sentimentos tóxicos que acometem não só os vilões, como a nossa vida também, né? Nosso dia a dia. E cometem a nós mesmos, né? E a gente muitas vezes se submete a justamente esses sentimentos tóxicos porque a gente não consegue compreender o quanto isso é negativo para a nossa vida. Entendeu? Então olha lá, presta bem atenção. Se você curtir esse vídeo, você deixa o seu joinha. Se você achar interessante, você compartilha com alguém. Mas a ideia aqui é deixar uma coisa mais lúdica, mais tranquila e mais fácil de digestão. Entendeu? Mais palatável, mais fácil de digestão e que você começa a entender um pouquinho mais sobre como esses sentimentos fazem aflorar na gente mesmo, né? E como a gente pode eliminar esses sentimentos a partir do momento que a gente conhece que eles fazem parte do nosso dia a dia, certo? Então vamos lá. Um deles é, não sei se você concorda, que um arqui-inimigo, ele é uma pessoa egoísta, né? Uma pessoa que é vaidosa, orgulhosa de si mesmo. Então assim, uma pessoa egoísta, ela não pensa no outro. Então ela simplesmente vai agir por conta própria, só pensa no próprio umbigo e não sabe quantificar e qualificar as consequências de seus atos. Então ela pensa, por que não, executa, faz e acaba se prejudicando, ou às vezes nem acaba se prejudicando, mas acaba prejudicando as pessoas que ela mesmo ama, ou aquelas pessoas que amam né, amam estar com você, digamos assim, né? Então, assim, a questão é, você como arqui-inimigo, né? Um dos sentimentos tóxicos é o egoísmo, é você pensar apenas em si mesmo e apenas no que você vai agir, na forma que você vai agir, na forma que você vai falar. E se você está falando e muitas vezes não mede a consequência do que você está falando, você está acabando de ferir uma pessoa, porque o que sai da sua boca é o que está cheio o seu coração. E se você lança essa fala, você pode prejudicar outras pessoas, sem marcar a consequência em relação a isso. Ah, aqui tá meio vermelhinho. Então, o que acontece? O egoísmo, a vaidade, esse sentimento não é positivo nem para si mesmo, nem para outras pessoas. Por quê? A partir do momento que a gente sabe que a pessoa é muito egoísta, a gente acaba isolando ela do nosso convívio. Então isso é ruim, certo? Então a gente precisa trabalhar melhor o compartilhar, você dividir as coisas, digamos assim, que você acha que é interessante, sendo que seja mais alterista possível. O que é alterista? É a pessoa que é mais ecológica, que ela sabe o que é bom para si mesmo e sabe o que é bom para o outro. Então, o egoísta é um sentimento tóxico do arqui-inimigo. Um dos arqui-inimigos que aparecem aí, que é muito egoísta, é o Loki. Vocês lembram do Loki? O Loki é irmão do Thor. E o Loki não é assim, ele é irmão de criação do Thor e ele é de uma outra família, que é a família dos gigantes de gelo. Então assim, o Loki, de acordo com Odin, que era o pai do Thor, ele também era uma das pessoas indicadas para assumir o trono. Então, por ele ser egoísta demais e ter vaidade demais em relação a querer muito aquele trono, na verdade o Loki é até um pouco mais invejoso do que egoísta, ele só pensa em si mesmo e ele só pensa em ganhar em cima do Thor. Então, ele só pensa em
se autopromover, digamos assim. Então, Locke é um dos exemplos de egoísta, né? Vamos ver. Tem mais outros, mas esse é um mais simples que eu passei. Idolatria. E o que seria idolatria, Fernanda? Idolatria está relacionada a quê? Idolatria é você colocar determinada coisa, pode ser um sentimento, pode ser digamos assim, um objeto, pode ser uma conquista acima dos seus ideais, digamos assim. Então, idolatria pode estar relacionado a poder, pode estar relacionado a dinheiro, pode estar relacionado a sexo, pode estar relacionado a tudo que você coloca acima dos seus valores, das suas virtudes, de você como pessoa, da sua essência. Então, idolatria envolve tudo isso, né? Então, quem eu acho que poderia caracterizar uma pessoa idólatra seria o Coringa, né? O Coringa, ele coloca, digamos assim, as vaidades dele todas, né? O poder, né? Como sendo o grande ídolo dele é o poder, é o dinheiro, é a ganância. Então isso tudo envolve um sentimento tóxico, né? Que a gente se depara com isso no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente nem tem esse sentimento, mas outras pessoas têm, né? E acabam, às vezes, por nos sufocar com esse tipo de sentimento tóxico. Outra coisa importante, e é o terceiro aí, que tem a ver com o sentimento tóxico dos arqui-inimigos, é a mentira e o engano. E quem é o grande mentiroso aí dos quadrinhos, né? O grande charada da DC Comics. Então, o charada é aquela pessoa que engana a todos, engana até mesmo os comparsas deles, os outros vilões, e digamos assim, os super-heróis, no caso o Batman. Então, assim, a mentira e o engano, sim, é um sentimento tóxico que, a partir do momento que você não fala a verdade, você não está só enganando outras pessoas, como enganando a si mesmo. E a gente sabe quem é o pai da mentira, né? Então, quanto mais a gente evitar, né? Quanto mais a gente estabelecer que nossa vida é centrada na verdade, na retidão, a gente acaba se aproximando mais da prosperidade. E a mentira e o engano apenas nos afasta da verdade e nos afasta da prosperidade, a gente sabe disso. A inveja não é só um sentimento que tem lá no Coringa, por exemplo, ou que tem lá no Locke, mas também eu acho que a mulher gato também tem esse sentimento muito importante e que envolve justamente essa vontade dela de ter aquisições, por exemplo, né, as joias, tudo. A pessoa é uma ladra, né? Uma ladra, ela é movida pela inveja, ela é movida pela ganância, né? A gente sabe disso. Então é um sentimento muito tóxico. E não é só da mulher gato, a gente sabe que isso acontece muito no nosso meio, no nosso dia a dia, nas nossas famílias, a gente sabe que acontece até mesmo no ambiente de trabalho, isso está implícito nas relações humanas. Então, a partir do momento que a gente identifica esse sentimento tóxico, a gente tem que eliminá-lo da nossa vida, né? E tem formas de eliminar, que a gente vai ver no próximo vídeo. E o último que eu quero dividir com você é a ira, o ódio, a raiva, né? A aversão. Então, a gente sabe que a gente tem que ser tardio para a gente se irar com algo, né? A gente sabe que envolve as emoções, envolve os aspectos neurológicos, envolve os aspectos fisiológicos, digamos assim, e biológicos. Então a gente sabe que controlar as emoções é algo que envolve os sentimentos que está relacionado à nossa construção de vida lá na infância, na adolescência, na vida adulta. Então sim, a ira e o ódio, ela é um sentimento altamente tóxico e que precisa ser controlado e que precisa ser eliminado e precisa ser entendido para que seja extirpado do seu dia a dia. E a gente sabe que quem é o arqui-inimigo, que tem um grande ódio, é o Abominável. Ele é o inimigo de quem? Do Hulk. E ele é tão raivoso quanto o Hulk, mas o Hulk, é aquilo que eu falei, ele tem autoconsciência da raiva dele e ele sabe o momento certo de utilizá-la, principalmente num combate. Então, fica a dica aí de insight. Se você concordar, beleza. Se você falar assim, não, Fernando, não tem nada a ver isso aí, tem outras questões, pode dividir aí, pode deixar o comentário que eu vou curtir muito. E fica aí a próxima dica, uma próxima vez. Um abraço, até mais.